Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E você sabe, o que a gente quer levar até você são informações sobre a sua saúde, tanto a financeira, como a física, como a espiritual, para que você tome atitudes positivas na sua vida. E hoje nós vamos continuar na nossa sequência de entrevista com o Dr. Fábio Rainha, geriatra, cardiologista e geriatra e especialista em todos os assuntos que envolvem as doenças e também a saúde da terceira idade. Você tá bom? Bom, Sandra, como vai? Não, eu quero saber, antes, eu vou contar a vocês, ele é ciclista também e caiu, Fábio. Acontece com todo mundo, né? Uma distraçãozinha. Conta primeiro pra gente, o que aconteceu? Fazendo arte, né, pedalando com os amigos, em alta velocidade, uma falha mecânica, acabei caindo e machucando, né? Fraturei a clavícula, mas graças a Deus tá tudo indo bem agora. Foi um susto, né? Um susto, mas graças a Deus tudo certo. E o Fábio, ele dá um exemplo pra gente de ser ciclista, né? De ser esportista. Porque a gente conversa muito aqui no programa também com o Dr. Carlos Eduardo da importância da atividade física, inclusive, esses dias eu estava lendo que o envelhecimento, você não fica velho aos 60, né? Você vive e aí você vai envelhecendo. Então você tem que tomar todos os cuidados e o esporte é fundamental. Exatamente. Né? Desde o momento do nascimento a gente já está envelhecendo, né? E os cuidados acontecem ao longo da vida, né? Desde a mais tenra idade, uma boa alimentação, já começa a preparar o corpo para que venha em diante. E Fábio, hoje até o nosso assunto do programa de hoje é demência, né? Os tipos de demência. E até vou começar com essa pergunta, Fábio. Quando uma pessoa, desde jovem, ela faz esporte, né? Ela tem uma vida física ativa, isso pode ou não interferir numa demência no futuro ou isso não tem nada a ver? Fantástico, Sandra. De fato, a atividade física faz diferença para tudo na vida, inclusive para os quadros demenciais. A atividade física, dentre outros fatores, né, existem vários fatores que interferem na possibilidade de desenvolver uma doença degenerativa demencial. A atividade física reduz em até 50% a chance de demência. É um número alto. É muito mais eficaz do que o próprio tratamento com remédio. Nossa, gente. Que engraçado que assim, é o tipo da coisa que é o tipo de assunto que a gente não aprende na escola, nem nas aulas de educação física, mas é fundamental ter essa informação. Fundamental. Nosso país passa por transformação. Os países de primeiro mundo, isso já está em desenvolvimento há muito tempo, né? As crianças elas têm um incentivo, um apoio à atividade física, né? Tem país como os Estados Unidos onde você ser praticante de uma atividade física influencia lá na admissão para a universidade. Então veja que a atividade física é importante e essa consciência nos países do primeiro mundo já vem há muito tempo. Você vai para a Europa, você vê que tem todo um preparo das estradas ou das estradas para a bicicleta, por exemplo, em paralelo com as rodovias principais. Você tem um local só para andar de bicicleta. Então, você tem um país que cresce culturalmente favorecendo o esporte, incentivando o esporte. Exatamente, principalmente na terceira idade, porque eles também já envelheceram, né, Fábio? Diferente da gente, né? Exatamente. Essa semana eu estava lendo um artigo pela internet mesmo, onde falava que a Itália está mudando, a Itália somente mudando o que é ser idoso, a idade para isso. Não sei se você chegou a ver, só a Itália, tá bom? Está determinando que idoso lá agora é a partir de 75 anos. Nossa. Uau! E por que isso? Porque a expectativa de vida aumentou tanto que o cara aos 75 anos é completamente capaz de trabalhar, de exercer suas funções, sejam perante a sociedade, seja perante a família, igualzinho um cara de 60. Então, você vê como o desenvolvimento está indo realmente a proporções que a gente nunca imaginou. E realmente, né? Porque 15 anos faz diferença, né? Se lá começou agora, então, a ser considerado idoso a 75 anos, aqui no Brasil a perspectiva de vida é 75. Qual a diferença? A expectativa de vida é 75. Lá, 75 começa a ser idoso, então, agora, sob a nova classificação. Nossa, gente, que interessante. No último programa a gente falou com o Dr. Carlos e a gente comentou sobre isso, né? Que essa pauta da previdência, né, já era para ter sido discutida muito antes, porque realmente a gente vai ter, imagina, antes vivia bem até os 40, 50, hoje você vê
Idoso fazendo de tudo, né? Exatamente. Então, para nós, isso é muito bom. Somos quase adolescentes. Bom, a gente está falando, o assunto de hoje é demência e eu gosto sempre de me aproximar de você também contando das minhas histórias. E o Dr. Fábio é um médico de família, né? Aquele médico que você gosta de ter em casa, porque daí você fica amigo da família também e sabe que te trata com muito carinho. E a minha mãe tem um processo de demência que eu só consegui entender depois que a gente passou pela tua consulta, Fábio, porque a demência são várias ramificações, né? Explica pra gente sobre isso, porque a gente ouve falar de Alzheimer, mas tem outras degenerações que também são chamadas de demência, né? Isso, Sandra. É legal entender tudo isso, porque popularmente a gente falava, ou fala-se por aí, o indivíduo está esclerosado, que era a linguagem bem há muitos anos atrás, o indivíduo demenciado. Hoje denominou-se então a palavra demência, que é um termo técnico para falar sobre as degenerações do sistema nervoso relacionadas à memória. Então, e nesse campo das demências, isso começou a se tornar tão popular que o tal do Alzheimer, fala-se então que Alzheimer é demência. Então, entenda que Alzheimer é um tipo de demência. É a mais comum? Ainda é a mais comum. Existem alguns estudos que vão colocar isso em xeque, porque em contrapartida de outra demência que eu vou falar já. Mas Alzheimer é um tipo de demência, sim. Mas não existe só Alzheimer. Então, existe Alzheimer, Lewy, frontal, existe a carencial, existe a vascular, existe a mista, que a mista na verdade nada mais é do que a mistura entre a vascular com alguma outra dessas que eu citei acima. Tá. Então, a mais conhecida é Alzheimer porque teoricamente corresponde a 50% do total de demências até agora compreendidas. Tá, e qual a diferença entre a demência Alzheimer e a vascular, por exemplo? Então, a caracterização do desenvolvimento, do start disso tudo é o que diferencia. A vascular, a caracterização da demência vascular são alterações circulatórias cerebrais, que não necessariamente é aquele tradicional AVC. O indivíduo até pode desenvolver uma demência vascular após um grande AVC, mas não é só assim. Você tem a caracterização das microangiopatias, que são os pequenos fechamentos vasculares múltiplos no cérebro, que acabam interferindo na condição cognitiva. Então, seria um tipo de demência vascular. Ora, no processo natural de envelhecimento, se pegarmos idosos na faixa dos 70 anos, por exemplo, e fizer ressonância em todos, você vai perceber que quase na totalidade dos idosos, quase 100%, eles vão ter algum grau de microangiopatia. Então, dentro das microangiopatias, ninguém precisa ficar nervoso, achar, eu tenho microangiopatia. Não. Existe uma classificação disso que vai determinar também o risco para um quadro de um demencial. Porque é natural que isso aconteça, né? Você vai envelhecendo, todo o organismo vai ficando velho e exatamente. E assim acontece. Como o cabelo fica branco, a pele ruga, o cérebro vai ter atrofia cerebral, vai ter alguns vasinhos que podem se fechar, não necessariamente significando doença. Aí vai de novo aquela história de senescência e senilidade. Essas duas palavras têm que sempre estar na nossa mente. Que senescência é o envelhecimento natural e senilidade é a doença no envelhecimento. Então essa diferenciação a gente tem que ter. E os tipos de tratamento para o Alzheimer ou para a demência vascular são muito parecidos? No geral, o tratamento das demências são muito parecidos, de forma geral. Em especial a vascular, você tem que ter um olhar também no tratamento das comorbidades. Porque você vai lembrar de doença vascular. Então, a gente esquece o campo da demência, pensa em doença vascular. Então, quais são os fatores geradores de doença vascular? Hipertensão, diabetes, colesterol, que a gente fala que é dislipidemia, a questão do açúcar, a diabetes. Então, esses quadros todos e o estilo de vida, que é fazer ou não atividade física, são os fatores que a gente tem que modificar. Lembrando que tabagismo nem se fala, que é algo que realmente é muito agressivo e nocivo para o organismo como um todo. Nós respeitamos as decisões do consultório médico. O paciente vai até lá, doutor, eu fumo há 30 anos, eu não vou parar. É uma escolha. Uma escolha ruim, mas é uma escolha, a gente tem que respeitar. A gente tem que orientar sobre os malefícios, que no geral hoje em dia as pessoas são muito conscientes.
mas é uma escolha. Mas, de fato, é um hábito muito ruim. Mas se você pegar o tabagismo, atividade física, diabetes, colesterol, hipertensão, e se você pegar esse maço de coisas e modificar, você diminui a chance de doenças cerebrovasculares. Portanto, quando você identifica um paciente com demência vascular, obrigatoriamente você tem que tratar esses cofatores todos aqui para que a demência não acelere. Então é o tratamento demencial e as comorbidades. Mesmo porque é uma doença irreversível e progressiva, né? Então Exatamente. Você não consegue voltar atrás. Né? Perfeito, boa colocação. Daí mais uma necessidade de tratar as comorbidades, esses outros assuntos. Uma vez não tratados, você acelera. Então, além de ter uma doença degenerativa progressiva, você ainda está dando um empurrão para ainda mais rápido a doença evoluir. Mas não ao contrário, que, por exemplo, um processo de demência avançado pode alterar no colesterol ou obesidade, isso não, né? Isso não existe. Não existe. Então, o que existe é justamente tratar a doença para manter qualidade de vida, manter o paciente com condições de dignidade, conforto, é o que a gente precisa. Bom, eu não sei se você está pensando nisso também, mas às vezes eu fico com uma frase assim, poxa, tem gente que faz atividade física, não fuma, faz tudo certinho e tem uma coisa muito séria na vida em termos de saúde. E tem aquela outra pessoa que faz tudo errado e não tem nada. Você já pensou nisso ou não? Isso eu ouço direto, Sandra. Essas são as pegadinhas da vida. A gente trabalha a medicina hoje baseada em evidências. Aquilo que tem de publicação não é do Dr. Fábio Rainha, nem do Centro de Geriatria de Campinas, e sim do que existe de estudo mundial com publicação científica. Então, hoje em dia, a gente tem que deixar isso muito claro. Quando você vai a um médico, ele vai aplicar em você aquilo que tem no mundo, hoje de publicação e evidência científica. Então, neste campo relacionado a essa colocação que você falou, o cara fumou a vida inteira, tem essas condições lá, acontece, mas o cara teve sorte genética. Eu tenho um paciente que tem 80 anos, fumou a vida inteira, você não encontra nada. Mas o cara é uma loteria. Mas a vida a gente não pode tratar como loteria, a gente vai naquilo que tem comprovação científica, né? Tratar da sorte e azar é meio difícil. Olha lá, uma boa resposta para a gente refletir. Nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. Fábio Rainha e nós estamos falando de tipos de demência. E como eu falei, eu gosto muito de me aproximar de você e algo que me chocou muito, Fábio, a primeira vez que eu fui numa consulta com o Dr. Fábio para levar minha mãe, ele me mostrou um gráfico, né, de como que são algumas doenças, e aí ele me mostrou o gráfico da demência. E me contou nesse dia, acho que você podia ter pensado na segunda consulta, como que fica o paciente nessa progressão da doença. E eu lembro, isso você não lembra que você tem muito paciente, mas eu lembro que eu chorei muito aquele dia. Porque eu falei, nossa, eu não imaginei que fosse tão sério, né? Quando eu perguntava para minha mãe, mãe, pega um copo de água para mim, e ela respondia, filha, o que é copo e o que é água? Eu aquele dia me choquei, foi quando a gente procurou. E realmente é triste, né, Fábio, a gente pensar nessa... Qual é o fim da linha da doença, né? Isso é muito sério mesmo, Sandra. E quando a gente começou a falar de métodos de prevenção ou de cuidados ao corpo, é justamente para tentar evitar esse tipo de coisa. Às vezes é inevitável, às vezes é um padrão genético e acaba evoluindo, independentemente do que a gente faça. A gente sabe que 18% é herança genética. Às vezes as pessoas se preocupam muito mais com a herança genética do que com o seu estilo de vida, o que deve ser colocado em atenção. E de fato, por ser uma doença degenerativa, o que judia muito é a família olhar o paciente, olhar o seu. Porque uma coisa é você tratar alguém com todo amor e carinho, outra coisa é você ver o seu próprio amor ali e indo por um caminho que você não consegue fazer algo para modificar efetivamente e regredir. Então, imaginar que as doenças degenerativas elas são progressivas e o status que mais se perde é o funcional, e isso bota a gente para pensar. E o que é o status funcional? É o mais básico que a gente acaba esquecendo, que é
classifica essa funcionalidade, a gente vai dizer instrumentais e básicas da vida diária. Apenas a perda de uma instrumental associada a uma perda de memória já caracteriza como um quadro demencial, independente da demência. O que é instrumental? É sair de casa sozinha, ir ao médico sozinha, ir ao supermercado sozinha, saber fazer troco, tá certo? Conseguir ir ao banco e lidar com a senha de banco. Então você percebe que são coisas que a gente faz naturalmente e que nós achamos que, como assim? Isso vai fazer diferença? Total diferença. Quando você faz um teste de cognitivo, um teste de memória, e o paciente comprova o teste de memória e você nota que existe a perda de um desses itens apenas, você já traduz como um quadro demencial inicial. E aí no estágio mais avançado, que é quando normalmente a família percebe, que é quando perde as básicas. O que é a básica? Tomar banho sozinha, preparar um lanche sozinha, preparar uma comida sozinha, lavar uma peça de roupa, atender o telefone, passar um recado. Quando perde essas condições básicas, daí a família assusta normalmente. E digo mais, passa-se paciente anos já em status de demência, passando em outros colegas médicos que não são da área, então o médico também tem a mesma dificuldade de identificar que a família. Então precisa de um profissional vocacionado ou que tenha experiência como idoso para tratar ou enxergar esse tipo de coisa. Não, e realmente assim é muito triste, sabe? Você olhar para tua mãe e às vezes ela não lembrar o teu nome, né? Ela fala, bem, mas não te chama de filha e não sabe o nome. Esses dias até tô contando da minha história. Minha irmã foi lá em casa, porque ela mora fora, e dormiu com eles no quarto. Daí a minha mãe acordou de madrugada e falou assim: tem uma moça aí, Naval. Tem uma moça dormindo com a gente, quem é? E aí a irmã chora porque fala, nossa, minha mãe me chama de moça, não sabe quem eu sou. É muito triste, só que eu aprendi com o Fábio, inclusive nas consultas, que você tem que se adaptar a isso, porque é a verdade, né, Fábio? Não volta atrás, né? Não tem remédio, não tem nada que mude. Sandra, e judia muito mais também da família do que do próprio paciente. Porque talvez a única coisa boa, entre aspas, pode se chamar de boa no paciente, é que ele não tem esse tipo de sofrimento. Então ele não lembra. Mas então existe tal do estresse do cuidador, estresse de quem cuida. A família adoece. Então se a gente não conseguir analisar de uma maneira diferente, enxergar a doença como algo que está presente e a gente não ficar olhando somente isso, olhar a pessoa. Então, já que você usou o exemplo da mãe, esquecer um pouco, ela não sabe quem é. Tudo bem, mas nós sabemos quem ela é. Esse jargão é muito pesado, né? Ela pode não saber quem você é, mas você sabe quem é ela. E isso pesa demais. Então você vai fazer tudo por ela em homenagem e amor a tudo aquilo que ela simboliza e foi e é para você e na sua família. Com certeza. Então, o desgaste gerado pela doença na família é muito importante. Então, acompanhar a família, cuidar da família é fundamental. Então, o geriatra acaba que ele carrega, não é o paciente, é um todo, é uma família inteira envolvida nesse processo. Não, realmente, né? A gente vai formando as famílias, os amigos que vão ajudando, apesar que lá em casa a gente brinca muito com isso, porque esses dias ela estava tomando vinho e chorando, e falando, né, filha, eu estou muito esquecida. Daí ela estava chorando, assim, mãe, mas o que você está chorando, né? Eu assim, porque eu esqueci. Eu assim, mas você esqueceu do que agora, né? Ela deu risada, assim, eu esqueci do que eu esqueci. Então a gente tem que se divertir. E agora tem uma outra curiosidade, doutor, não sei se é uma percepção minha. Minha mãe sempre foi muito bem-humorada, né? E mesmo com o Alzheimer, ela continua, assim, muito alegre. Já o meu pai não tem a demência, mas ele é muito teimoso e com a velhice ele ficou mais ainda. Isso é coincidência lá de casa ou as pessoas podem entender que realmente fica muito mais forte a principal característica da pessoa? Não, é variável. Na verdade, isso tem a ver com a região cerebral mais acometida. Então, se tem atrofias frontais, o comportamento fica mais agressivo. Então, se você tem, dependendo da região cerebral acometida, você tem um comportamento diferente do outro. E por isso que uma receita de bolo, muitas vezes vão pacientes, famílias lá e falam, doutor, mas a minha mãe, o meu pai, o meu avô, ele tem a mesma doença que o meu vizinho, mas o meu vizinho é diferente. Meu vizinho grita, meu vizinho é agressivo, meu vizinho não dorme à noite. São variações que dependem da região acometida e do grau de evolução da doença, da atrofia cerebral, porque lembre-se que o cérebro continua em involução.
Então, em maior e menor grau, de um para outro indivíduo. Então, acaba variando também os perfis comportamentais e tudo mais. É interessante um raio-x que uma vez eu também vi numa consulta com o Dr. Fábio Rainha, e é impressionante isso, a diminuição do cérebro, né? A gente comparou 2 raios-x e realmente diminui o tamanho, né? Foram 2 ressonâncias que a gente comparou e, de fato, muda bastante. Quando você pega o leigo e mostra ali a imagem salta aos olhos, você consegue perceber claramente a diferenciação. Isso acontece em todos os casos? Em todos os casos. Diminui. Em todos os casos. E existem alguns casos que são demências que são rapidamente progressivas e que, para você entender, o Alzheimer, que você consegue estender o paciente cuidando até 15 anos em tratamento, tem pacientes que têm demências que em 6 meses evoluem rapidamente. Em 6 meses, o que você consegue em 15, ele degringola rapidamente. Então, é um privilégio você também conseguir conviver com o paciente muitos anos, desde que consiga trazer qualidade e conforto, como é o caso da mãe. Agora, isso de alguns pacientes demorar 15 anos e outros 6, aí tem a ver com tudo aquilo que a gente falou, atividade física, alimentação, genética, ou daí esse é bem específico a genética mesmo? Então, esse que eu citei o exemplo de rapidamente progressivo é 6 meses, hein? Nossa. Não 6 anos. 6 meses. 6 meses. E de fato, essa é outra situação que você colocou. Tem alguns que vão a 6 anos, outros vão a 15 anos. Por quê? Porque a influência da família, do tratamento, fazem parte disso tudo. Porque um paciente com uma estrutura bem formada em casa, que consiga, hora de levantar, hora do café, hora da caminhada, hora de uma atividade ocupacional, aí vai, almoça, tem o seu descanso da tarde, volta, faz uma outra atividade funcional. Você conseguindo regrar tudo isso daí, você faz com que o paciente tenha uma melhor qualidade. Porque à medida que ele vai perdendo o referencial, quanto mais batido for a coisa, melhor é. Quanto mais rotina, melhor é. Desde assim, a rotina dessa que eu expliquei da agenda, como a estrutura física. Por exemplo, a gente orienta a não modificar perfil de móvel em casa. Pessoal, mudar a cama de lugar, mudar o sofá de lugar, a gente orienta não. Por quê? Porque perde o referencial. Tem pacientes que entram em delírio e confusão mental se você fizer isso. O paciente vem bem e de repente fica confuso, agitado, não sabe onde está. Você vai ver, tem algo que modificou na estrutura do dia a dia. Às vezes é físico, do espaço físico. Eu tive um paciente que foi internado para investigação do porquê do quadro de delírio, que estava uma agitação imensa, nada foi encontrado. Quando numa visita eu passo, descubro que mudou a cuidadora. Foi só isso. Mudou a cuidadora, era a referência dele. Era aquela pessoa todo dia que era mais presente do que a própria família. Isso é impressionante mesmo. A minha irmã que mora numa outra cidade, quando os meus pais vão para lá, ela fala, papai e mamãe piorou muito, né? Eu disse, não, aqueles estão normais. E daí depois, numa das consultas com o doutor, eu até fiz essa pergunta e ele me falou, realmente, né? Só de mudar de ambiente ou pessoa próxima, até luz, porque lá em casa eles deixam a luz do banheiro acesa. Quando eles deixam da sala, eles acham que o banheiro é na sala. Fica uma confusão. Eu não tenho noção, meu pai. Então, e essa sensibilidade, Sandra, você viu, você falou da luz. Isso é sensibilidade. Você só sabe disso porque você é participativa. Então, a participação da família é fundamental. Como eu falei, por isso que existe o tal do estresse do cuidador, que é estresse de quem cuida. Porque não é fácil lidar com tudo isso. Tem que ter, não é só força de vontade. Tem que ter muita calma, tem que ter muita sabedoria e entender que cada dia é um dia. E tentar sentir os pacientes, efetivamente senti-los. Que são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Com certeza. E a gente chega ao final desse programa, eu contando essa história, né, que é a minha história verdadeira, que eu vivo todo dia, e o que o Fábio bem falou, né, a importância da família. Se a gente se une, cada um faz uma parte, cada um ajuda um pouco, no final fica até engraçado, de repente vira até livro, né, Fábio? Vai saber. Muito obrigada pela sua participação e a gente te espera no próximo programa.